Boa noite aí a todos e a todas, obrigado pela presença. Trabalhei com um padre uma ocasião que dizia que quem chega atrasado tem que sentir que perdeu alguma coisa. Então vamos dar início, senão, mesmo porque esse é um curso, essa noite é um pouquinho mais curta do que o normal, né? Normalmente a gente vai das 7 às 10, hoje a gente vai das 7 às 9h30. Então vamos começar porque tem bastante coisa para a gente tratar aqui. Meu nome é Humberto Dantas, eu sou presidente aqui da Escola do Parlamento da cidade de São Paulo, aqui da Câmara Municipal. Sou formado em Ciências Sociais, mestre e doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. E estou agora fazendo o meu pós-doutorado na Fundação Getúlio Vargas. Então também sou pesquisador da GV. Ao longo dos últimos 14 anos, fazendo 14 anos agora em agosto, eu trabalho com ações de educação política. Diversos tipos de ações de educação política, sobretudo, e o projeto que mais nos dá orgulho é um projeto com a Fundação Konrad Adenauer nas periferias de São Paulo, em que a gente trabalha predominantemente com jovens de ensino médio, né? Então isso nos dá muita alegria de poder trabalhar junto com esse público e compreender como o jovem pensa a política, como tem trabalhado a política, etc, etc, etc. Bom, desse desafio de trabalhar a política de uma maneira mais lúdica, de uma maneira mais legal, de uma maneira mais atraente, surgiu a ideia desse curso, e eu sou muito sincero em dizer para vocês que, disparado, assim, sem a menor sombra de dúvida, eu sou a parte mais chata desse curso. Assim, mas não tenho nem um pouco de dúvida em relação a isso. Porque é um curso de 4 noites, né, hoje quarta, segunda-feira da semana que vem e quarta-feira da semana que vem, em que a gente vai praticar isso aqui, que a gente vai efetivamente jogar com quem está fazendo jogos e quem está criando dinâmicas e ideias para fazer com que a democracia se torne efetivamente mais divertida. A política se torne algo um pouco mais divertido para as pessoas começarem a compreender, né? Então o intuito desse curso era trabalhar com jovens, com educadores, né, que querem, por vezes, aprimorar suas técnicas em sala de aula, ou trazer coisas, ou dar sugestões, ou construir juntos, enfim. E, obviamente, também com cidadãos em geral, enfim, que porventura queiram também participar, ver como funciona, né, aprender coisas novas, ensinar coisas legais e etc, etc, etc. Então, basicamente isso. Bom, para que isso acontecesse, a ideia central aqui foi fazer uma primeira aula, um primeiro encontro, em que a gente falasse um pouco a respeito de o que nos levou a esse estado de uma demanda por questões de uma democracia mais divertida, ou de uma democracia mais lúdica e coisas dessa natureza. Então, da onde nós partimos e por que nós chegamos nesse instante em que nós estamos hoje, que a despeito das pessoas estarem avessas à política, bicudas com a política, bravas com a política, enfim, mas a despeito disso as pessoas estão reconhecendo, os jovens estão reconhecendo, as novas gerações estão reconhecendo, e a sociedade em geral reconhece, que nós precisamos conhecer um pouco mais de política para que a política funcione e para que a gente possa atuar melhor na política. Então vou tentar fazer um histórico disso, do século XIX até o século XXI, vou passar aí por cerca de 200 e poucos anos de história, de alguns pensadores, inclusive com alguns pensadores que começaram a fazer essa reflexão antes mesmo dessa ideia, ou desse instante associado ao século XIX, um pouquinho antes, alguns preparativos, algumas ideias, e vou chegar até o século XXI. Eu quero que vocês fiquem à vontade, se tiver alguma pergunta, alguma questão, tal, não sei o que, e a gente vai trabalhando aqui ao longo dessa noite, que espero que seja agradável, apesar de ter a mais absoluta certeza que será a menos agradável das 4, né? Porque vocês vão ver que vem umas coisas bem legais por aí, vem umas brincadeiras bem legais. Os outros três grupos que vão passar por aqui, os 3 grupos que vão passar por aqui, um vai tratar o jogo da política, né? É um jogo de tabuleiro mesmo de política. Por sinal, nasce de uma maneira muito interessante. Eles vão contar, obviamente, melhor do que eu, tal, mas nasce como uma pesquisa. Eles fazem uma pesquisa e descobrem que o jovem quer entender mais de política. Aí só, pera um pouco, a gente está aplicando uma pesquisa e descobre que o jovem quer saber mais de política, vamos explicar mais de política, vamos se envolver nisso. E ficou bem legal, o trabalho do pessoal, muito bacana, a pesquisa chama Sonho Brasileiro da Política. Tem uma galera do Beabá do Cidadão, começou de um jeito muito parecido, inclusive, dos meus cursos, dos cursos que eu dou nas periferias de São Paulo, enfim, uma galera que na faculdade se mobilizou, se olhou, se encontrou e falou, porra, precisamos oferecer alguma coisa, cara, precisamos pegar um pouco do nosso conhecimento e levar para a ponta, para fazer as pessoas se interessarem, gostarem, entenderem, e eles começaram a fazer dinâmicas, jogos, que por vezes lembram questões ligadas até mesmo a coisas mais
de umas ciências mais assim, amplas, assim, tipo psicodrama, coisas desse jeito. Um pessoal que faz uns jogos muito bacanas, umas dinâmicas muito legais, para fazer com que as pessoas vivenciem um pouco alguns valores relacionados à política. E por fim vem o pessoal, eu não sei se eu estou na ordem certa, tá? Mas por fim vem o pessoal do meu município. E o meu município é um negócio muito legal, né? O meu município pertence à Fundação Brava, né? Eles são um portal, meumunicipio.org.br, e eles trabalham predominantemente com contas públicas e contas municipais. Então você entra lá no site do meu município e eles ficam colocando lá as informações, alimentando o portal do meu município com contas públicas municipais, com dados oficiais. É uma iniciativa super legal, mas é muito duro, né, cara? Conta pública, vamos combinar que é uma desgraça, assim, né? É árido, é difícil, é número atrás de número, é dado atrás de dado. E aí você pode baixar a planilha, aí baixa a planilha, vem aquela pancada, aquela linguiça de número que vai lá de cima até lá embaixo no Excel e o cara fica olhando como o governo gasta. Sei lá, né? Não é das coisas mais simples. Aí ano passado, eles já vêm com uma série de iniciativas de educação muito legais. E no ano passado eles disseram, pô, a gente precisa fazer alguma coisa para as eleições. E aí me chamaram, na época eu estava dando aula no INSPER ainda, e fui convidado para participar desse projeto. E eles falaram, pô, Humberto, o que a gente faz? Eu falei, cara, a gente tem que explicar para o munícipe quem manda no dinheiro público. Ou pelo menos quem, de uma certa maneira, executa o orçamento e quem legisla em relação ao orçamento e que, portanto, as pessoas precisam entender que, por mais complicados que sejam esses números, eles têm uma relação muito forte com o voto do cidadão. O cidadão, quando elege, está elegendo o gestor público, o indivíduo, o responsável, o executor dessa montanha de recurso público, né, que em algumas cidades, obviamente, é infinitamente maior do que em outras, enfim, mas a gente precisa fazer o cidadão entender isso. E aí fizeram uma aba dentro do portal especial das eleições de 2016, com uns vídeos, com umas coisas bem legais, e agora eles estão lançando um jogo para ser jogado em celular, tablet, computador, essas coisas, em que você é um prefeito e você vai alocando o recurso nas secretarias, etc., e obviamente que você corre o risco de quebrar, corre o risco das coisas darem errado, corre o risco das coisas darem certo. E eles vão trazer uns tablets aqui, vão distribuir, vão fazer as pessoas jogarem, e a gente vai ver se as pessoas mandam bem ou mandam mal como gestores do dinheiro público. Claro que é uma brincadeira, claro que é um jogo, mas o objetivo é justamente esse, é tentar fazer a democracia ficar mais divertida. Então basicamente é isso que a gente vai fazer aqui ao longo desses próximos, hoje e mais 3 encontros, enfim. Vocês vão se divertir com a política do jeito que a gente acha que a gente precisa se divertir para entender as coisas, né? Mas antes disso vamos tentar entender um pouco então os aspectos mais teóricos desse negócio todo. Bom, então, coube a mim falar sobre os desafios da democracia do século XIX ao século XXI, incluir e inovar. Vamos lá. Bom, sabia que eu ia ser traído por isso aqui. Porque tem que apertar o ON, né? Normalmente. Mas nem com o ON apertado. Bárbara, olha só. Não está funcionando. Rolou? Segunda-feira passada lançaram um livro aqui, não sei se vocês vieram. Foi você ou fui eu? Foi você? Então eu vou ficar apelando para você daqui e tal. Bom, vamos lá. Isso aqui estava funcionando bem semana passada, hoje não está no clima. Bom, a ideia é a seguinte. Muitos têm visto em matéria de criatividade no que diz respeito a ensinar política ou a transmitir conhecimentos políticos ou a fazer com que as pessoas se envolvam com política de uma maneira mais divertida. Aqui embaixo, por exemplo, eu tenho a capa de 3 livros, né? Por sinal, eu fui bem humilde, né? Porque 2 são meus e um é um livro em inglês. O da esquerda chama Making Democracy Fun. É um livro de um cara do MIT, ou que foi super reconhecido pelo MIT lá nos Estados Unidos, em Boston, enfim, porque ele escreve esse livro com o objetivo de mostrar que a gente pode, usando um termo dessa geração de hoje, que eu não tenho muita afeição a ele, a gente pode gamificar a democracia ou a política. Ou seja, a gente pode transformar em jogo, ou a gente pode transformar em algo divertido, aspectos essenciais relacionados à política. O livro do meio é um livro que vai ser lançado ainda, né? A capa já ficou pronta, é legal quando você tem a capa, mas não tem o livro, mas tudo bem, a capa está aí. É um livro que conta exatamente a história dos cursos de iniciação política que a gente dá nas periferias de São Paulo com a Fundação Adenauer. E o livro da direita, que é um livro aberto, eletrônico, 100% eletrônico, está aberto, está gratuito, você pode baixar e fazer o que você quiser com ele. Chama De Olho no Legislativo,
Você consegue encontrar ele no deolhonolegislativo.org.br. E o De Olho no Legislativo, na verdade, é uma plataforma do movimento Voto Consciente para inspirar as pessoas a acompanharem o poder legislativo, de qualquer cidade do Brasil. Inclusive, o mais legal desse livro é que a gente perdeu completamente o controle sobre ele, não sabe onde está, quem está usando, de que forma está usando. A gente espera que da melhor maneira possível, obviamente, e que em larga escala. E a gente vira e mexe e cruza com uma avaliação de alguém inspirado nesse livro, que a coisa funciona e é super legal. Então é uma coisa que nos deixa felizes. Então aqui são 3 formas, uma explicando como tornar a democracia mais divertida, a outra explicando como educar politicamente, ou pelo menos uma ideia do que seja um princípio de um curso de iniciação política, e o outro como fazer alguma coisa na prática em relação a olhar para o poder legislativo e acompanhar o trabalho dos parlamentares. O legal desses 3 livros é que a diagramação deles não é uma diagramação comum, quer dizer, não é uma diagramação daquele tipo que você compra o livro e quando você for ler o livro só tem letra. Ele é todo ilustradinho, ele é todo bonitinho, ele é todo atraente, eles tentam ser simpáticos, eles tentam ser legais, e etc, etc, etc. Então, para além das iniciativas que nós trouxemos aqui, dessas 3 que a gente vai trazer aqui nas próximas 3 noites, o que eu quero dizer para vocês é que não faltam tentativas de fazer com que isso se torne efetivamente mais acessível e mais divertido. Então, por exemplo, hoje a gente distribuiu para todos vocês, espero que todos tenham recebido, se não ainda tem aqui, a gente distribui, uma cartilha da Câmara Municipal com uma história em quadrinhos para explicar o que é uma Câmara Municipal. Essa, por exemplo, é uma tentativa. Então, quando as escolas vêm aqui, a Câmara recebe muita escola, a Câmara recebe muitos estudantes, ensino fundamental, ensino médio, mesmo do ensino superior. A gente está fazendo agora, aqui na Câmara Municipal, uma disciplina para o pessoal de administração pública da GV e para o curso de gestão de políticas públicas da USP, sobre gestão do legislativo, que é uma coisa que se ensina pouco nas escolas de gestão pública, né? Como se faz gestão de legislativo. Isso aqui tem características muito próprias em relação à gestão pública, que